A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu quero hoje falar um pouquinho só sobre o amor de Deus, a preocupação desse nosso Deus Criador a nosso respeito. A preocupação e o amor que Ele tem e que Ele quer, deseja que nós olhamos para Ele e damos uma atenção especial, porque Ele é o único, é o nome sobre todos os nomes, que é o Senhor Jesus. Aquele que veio para a salvação da humanidade. E ele tem uma mensagem de fé, de amor, perseverança para cada um de nós hoje. Vamos lá, então. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, diz assim: Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Pois bem, vamos entender melhor. Aqui no versículo 8, pois pela graça de vocês são salvos por meio da fé. Aqui fala da fé. A preocupação de Deus desde a criação, desde que nos formou, é a nossa salvação da vida eterna. Porque sabemos que um dia, a gente vai ter uma outra vida. E essa outra vida, que é a preocupação do Senhor, é a vida eterna com o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus ele fez aquele sacrifício na cruz. Ele é o único filho, Deus nos enviou aqui para nos ensinar amor, nos ensinar a ter uma vida plena, conforme a nossa criação que Ele nos fez com suas semelhanças. Semelhanças não físicas, mas semelhanças morais, as semelhanças nas nossas atitudes, da nossa preocupação com o próximo, com a união com a família, com a nossa vida, enfim, de modo geral. Ele tem essa preocupação conosco. Então, ele diz que é pela fé. E a fé é em Jesus. É o único. Vocês entendem? Você entende? É a fé, é em Jesus. A salvação vem do Senhor Jesus. Foi ele que veio viver como homem, passar por todas as situações que um homem passa, tristeza, cansaço, fome e principalmente humilhação. Foi nesse ponto-chave em que ele nos mostra a obediência que ele teve ao vir aqui. É forte, né? Humilhação. Mostrar que nós temos que ter o coração aquebrantado e, vamos dizer assim, de uma certa forma, que o amor esteja em primeiro lugar. Então, essa fé, ele nos garante, porque é ele que nos toma pelas mãos. Então, diz assim, ó.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então não vem da gente a fé. A gente pensa que, eu tenho fé. Mas se nós não olharmos para Jesus, não há uma garantia, porque ele é o único nome sobre todos os nomes. Então isso não vem da gente, isso é um presente de Deus. É um presente que ninguém teria condição de dar. Amém? A salvação não é resultado do esforço de vocês. Por mais que nós nos esforçamos, nós não conseguimos chegar na fé que o Senhor fala para nós. Porque antes da vinda de Jesus, pela lei de Moisés, pela aliança, Deus fez muitas alianças lá atrás com o ser humano, e o ser humano não conseguiu, de forma alguma, cumprir a lei. E a lei veio trazer para ele enxergar o que é certo, o que é errado, mas não sozinho para cumprir, que não foram capazes. Se Jesus não tivesse vindo, estaremos na mesma situação. Sozinho a gente não consegue se esforçar para a salvação. Ninguém salva a si próprio. Então não devemos nos orgulhar. Já Deus, por isso que Ele é Deus. Ele é Criador, nós somos criatura. Então não temos que nos orgulhar de nada. Então o que ele diz é o seguinte: existe o prisma aqui, que é a humilhação e embaixo o orgulho. O Senhor abomina o orgulho, ok? Então, o orgulho para Deus é abominável. Então, ele quer que nós entendamos que nós somos pequeninos, incapazes, e nós necessitamos de Jesus. E ainda continua aqui, pois foi Deus quem nos fez o que somos hoje, o que somos agora, em nossa união com Cristo, em união com Cristo. Então veja como nós precisamos, o ser humano é carente do Senhor, da graça. Vivemos hoje pela graça e não pela lei. Pela lei a gente não conseguia, não, o povo, a humanidade de outrora, não conseguia e nem chegaria à salvação se não fosse Jesus. Porque ele diz na palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nos salvasse, ou seja, nos desse a vida eterna. Por isso que tudo que Jesus ensina, tudo que ele fez, nós temos que seguir. Por isso que diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho que nos leva a Deus, na vida eterna com ele. É o caminho, a verdade. O que é a verdade? É o que ele diz na palavra. É o que está ali na Bíblia. É a verdade e a vida. Essa vida, sim, é uma vida aqui na Terra com abundância, com alegria, apesar das dificuldades, mas é Ele que está na frente, nos iluminando pelo Espírito Santo que Ele deixou aqui. Quando Ele foi para o Pai, Ele disse: Não vos deixarei órfãos, deixarei meu Espírito, que é o Espírito Santo, que vai fazer você lembrar de tudo que eu falei aqui. Olha que glória, que beleza. Então, foi, pois foi Deus que nos fez, que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado para nós. Quais são as boas obras? As boas obras é que nós olharmos para o Evangelho, é nós amarmos a nós, amar ao próximo, se preocupar, ter a empatia com a necessidade daquele que precisa. Que a palavra fala também, se nós podemos ajudar o próximo e não ajudamos, já é um pecado.
Então, por falar nessa palavra pecado, é a separação do ser humano, da humanidade com Deus. E esse abismo, esse é o pecado, aquilo que para Deus é abominável, separava. E com Cristo, pela graça, nós nos aproximamos do Pai. Olha que maravilha. Então é assim. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que havia preparado para nós. Ele preparou quando ele esteve aqui. O ensinamento são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, ensinando, corrigindo, abrindo os olhos. E nós temos um adversário terrível que é o diabo. Ele foi rebelde contra Deus. Ele queria ser como? Há o orgulho aí. É muito perigoso. E hoje ele é inimigo das nossas almas. Por isso que nós somos carentes de Deus. Sem ele a gente não vence. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. É nada mesmo. Então, tudo, a Bíblia diz que tudo é para Deus, é por Deus. Tudo é para Deus, é por Deus. E de Deus, tudo vem dele. Não há nada que na existência que não foi pela vontade do Criador. E o grande poder dele foi feito pela palavra. Por isso que quando ele fala, se cumpre. No seu tempo certo, no momento certo, no lugar certo, e de acordo com o nosso caminhar com ele. Bem? Então vamos para Hebreus 12, 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é o meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Portanto, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação, aqui a humilhação, de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. É aqui, ó, nosso caminho final está aqui, exatamente aqui. Por isso que o Senhor diz que nós iremos fazer boas obras e também não é as boas obras que nos salvam, porque todos nós podemos fazer coisas boas, sermos honestos, mas nada nos afasta do Senhor. Nada pode nos afastar do Senhor. Então, conservemos os olhos fixos em Jesus, ou seja, conservemos hoje no estudo da Bíblia, no estudo da palavra, praticando-a, fazendo como Jesus ensina. Então, temos que continuar. Isso é uma ordem para que possamos, no final, herdar a vida eterna. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. Então, a Bíblia fala que o Senhor é o autor e o consumador da fé. Então, é por esse intermédio é que começa, em Jesus. E é ele quem aperfeiçoa. Então, nós nunca seremos, a perfeição, ela é dia após dia, caminhando. Por isso que fala que o Senhor, Jesus é o caminho. Dia após dia. A gente sem desistir, porque ele não desistiu da cruz. E nós não vamos desistir com a nossa dificuldade que aparecer, nenhuma dela, nenhuma separará nós do amor de Deus. Então, os olhos fixos nele, que é o autor da fé. É a fé, é aqui que começa, e é quem ele aperfeiçoa. E a gente vai a cada dia aprendendo, mas com ele. Amém? Ele não deixou a cruz com ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ou seja, o, naquele momento que as dificuldades nos vêm para nós, seja qual for, ou financeira, ou na saúde, qualquer relacionamento profissional ou entre família, qualquer dificuldade, não é motivo para deixar o nosso Deus. Nada.
porque ele fez o mais difícil. Se nós formos ver lá nos evangelhos o que ele passou, onde ele chegou, tudo isso para nós. Então não pode ser em vão. A gente não pode olhar para isso como uma coisa banal. Ele foi um homem, mas ele é Deus. Quem sou eu para que um Criador estivesse olhando para mim, olhando para você, preocupando? Vamos refletir bem como isso é muito forte. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Ele sabia, Deus, próprio Deus, se fez homem. A palavra fala que ele é o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que é um só. Não são três pessoas divididas. É difícil isso de entender, até de explicar, que a palavra se fala da fé. A fé é crer. A Bíblia diz assim: a fé não é por ver, enxergar. Porque tudo que a gente enxerga, a gente vai crer, tá vendo? Mas é crer e acontece. O que fala a palavra, a Bíblia é verdadeira. E tudo aquilo que Deus nos promete, mesmo sem ver, acontece. Então, então ele não se importou a humilhação de morrer na cruz. Ele não parou e agora está sentado ao lado direito do trono do Pai. Então ele foi para o Pai. E um dia a promessa para cada um de nós é estarmos junto a Ele. Mas até que isso não aconteça, a Bíblia fala, nos ensina, que devemos prosseguir, caminhar. Amém? Olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Hoje eu acordei com um problema, alguma coisa, de um modo geral, seja qual for. Senhor Jesus, creio que tu está comigo. Tua promessa foi cumprida. O Espírito Santo habita em mim, pela fé. E primeiro é importante saber que nós temos que fazer a confissão de fé, que é confessar ao Senhor Jesus que Ele é o único Salvador. Ele é o único que veio morrer na cruz por minha causa, pela sua causa, e hoje está sentado ao trono do Deus Pai. E que nós cremos que é com Ele que nós vivemos, é com Ele que prosseguimos. Amém? Então fica aqui, em nome de Jesus, esta mensagem, e que Deus vos abençoe ricamente, em nome do Senhor.